pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, como vocês podem ver, já estou de regresso a Lisboa, o que quer dizer que eu vou voltar a trazer o conteúdo normal aqui ao canal, porque quando eu estou na faculdade eu tenho mais motivação para gravar este tipo de vídeos, portanto agora podem esperar para ver mais vídeos sobre crime aqui no canal, então eu tenho a certeza que vocês vão ficar felizes com o meu regresso. No vídeo de hoje eu decidi falar sobre o assassinato de Hello Kitty. Eu não sei se vocês conhecem este caso, mas é um caso muito violento e muito bárbaro e eu não recomendo este vídeo para pessoas sensíveis, portanto se vocês forem sensíveis, por favor não assistam este vídeo e se assistirem estão sob o vosso próprio risco porque são coisas mesmo muito horríveis, pessoal. O assassinato de Hello Kitty aconteceu em abril de 1999 a uma rapariga chamada Fan Man-yi, que tinha 23 anos na altura que isto aconteceu. A família dela abandonou-a quando ela era ainda muito nova e, portanto, isso criou um género de trauma, porque ela depois foi criada num orfanato em Matauí e nunca chegou a ser adotada. Quando cresceu, criou um vício pela droga e chegou até a casar-se com um homem. Não se casou mesmo, mas vivia uma vida casada com um homem que se apaixonou muito jovem e chegaram a ter um filho juntos. Como eu já vos disse, ela tinha um vício pela droga, no entanto, de acordo com o marido dela. Quando ela engravidou e quando descobriu que ia ser mãe, ela deixou a droga porque ela não era capaz de estar grávida e não era capaz de criar uma criança sendo que estivesse na droga. Portanto, ela deixou a droga quando descobriu que estava grávida. No entanto, não é isso que supostamente se pensa. Em 1997 ela começou a trabalhar num sítio que só funcionava à noite, portanto, em prostituição mais ou menos. Ela trabalhava numa casa de prostituição, não se sabe ao certo se ela era em concreto prostituta, mas ela trabalhava numa casa de prostituição. Foi lá que ela conheceu o Chan Man-wook, que era um traficante de droga muito conhecido. Ela começou a trabalhar para ele porque ele viu que ela tinha potencial para aquilo que ele queria e, portanto, ele contratou-a e ela começou a trabalhar para ele, mas eram coisas pequeninas. No entanto, uma noite ela roubou-lhe a carteira porque ela, como eu já disse, continuava a ter um vício de droga. Supostamente o marido tinha dito que ela já não consumia droga desde que tinha engravidado. No entanto, devido ao seu consumo de droga e devido ao seu vício, ela roubou a carteira de Chan Man-wook e a carteira lá dentro tinha cerca de 4.000 dólares, que equivalem a mais ou menos 3.600 euros. Portanto, ela roubou-lhe a carteira, apercebeu-se do mal que tinha feito, porque ele era um traficante de droga, sabe-se lá o que era capaz de lhe fazer, não é? Portanto, ela devolveu a carteira com os extra 10.000 dólares. Ela não só devolveu os 4.000 dólares, como devolveu também os 10.000 dólares. Isso para mim é muito estranho porque ela roubou-lhe a carteira porque não tinha dinheiro para o seu vício de droga. No entanto, depois ela já tinha uns extra 10.000 dólares para lhe devolver. Eu acho isso muito estranho, porque se ela não tinha dinheiro para comprar droga, então onde é que ela foi arranjar esses 10.000 dólares, pessoal? Isso nunca se chegou a saber, só sabe que ela lhe devolveu os 4.000 dólares mais uns extra 10.000 dólares e isso não foi suficiente para satisfazer Chan Man-wook. Portanto, Chan Man-wook mandou 2 dos seus homens atrás de Fan Man-yi. Os 2 homens que foram atrás de Fan Man-yi foram Wong Xing-cho e Wong Wai-lun. Estes nomes são muito estranhos, portanto se eu errar, por favor, perdoem-me. Por causa dessa dívida que ela tinha, eu digo dívida porque ela acabou por apagar e por devolver outros 10.000 dólares que ela nem sequer tinha roubado, mas foram um extra, mas por causa dessa dívida, ela foi sequestrada por esses 2 homens e foi mantida num apartamento que era o apartamento de Chan Man-wook e, pessoal, ela foi torturada, mas mesmo torturada. Fizeram-lhe coisas completamente horríveis que não cabem na cabeça de ninguém. Inicialmente eles pensaram em fazê-la apenas prostituir-se e ela prostituiu-se para chegar a pagar aquela dívida que ela tinha, portanto, eles decidiram que ela ia prostituir-se até alcançar o valor da dívida. No entanto, ela já tinha pago o raio da dívida, por que fazerem isto? Portanto, os 3 homens fizeram com que ela se prostituísse à força, porque ela obviamente não se queria prostituir, e eles fizeram com que ela se prostituísse à força, mas houve um certo dia em que eles estavam afetados pela droga, eles estavam sob o efeito de droga e eles decidiram que se calhar o facto dela se prostituir não era o suficiente para pagar aquela dívida, portanto começaram a torturá-la e, como eu já vos disse, foram coisas horríveis que não cabem na cabeça de ninguém. Eu não acredito que seres humanos são capazes de fazer isto a alguém por pura diversão, porque eles fizeram isto por diversão. Eles fizeram isto e riam-se por fazer isto, pessoal. Ela foi amarrada, ela foi espancada, ela foi forçada a ingerir fezes humanas deles. Eles urinavam na boca dela, eles atavam-na com cabos elétricos e penduravam-na no teto e depois batiam nela com tubos de metal, pessoal. Eles faziam coisas horríveis
horríveis. Ela também era vítima de violação pela parte deles e eles batiam-lhe na cabeça, batiam-lhe no corpo inteiro até que ela começasse a sangrar sem parar, até que ela ficasse coberta de sangue. Eles fizeram-lhe imensas formas de tortura e eles riam-se enquanto a torturavam, enquanto eles batiam, enquanto eles a violavam, enquanto eles deixavam-na coberta de sangue, eles riam-se à gargalhada, pessoal. Foi então que uma rapariga de 14 anos conheceu Fan Mani e agora vocês devem se estar a questionar o que é que uma rapariga de 14 anos estava a fazer no meio desta gente? Essa rapariga de 14 anos era namorada de Chan Man-wook, pessoal. Ela era a namorada do traficante de droga. Portanto, o traficante de droga namorava com uma miúda de 14 anos. Eles tinham pelo menos uma diferença de 10 anos, pessoal. Eu acho que isso é horrível. Isso já mostra o caráter dele. E isso mostra o caráter da rapariga de 14 anos também. Portanto, houve um dia em que a rapariga foi ao apartamento de Chan Man-wook. Ela já tinha ido várias vezes porque ela gostava da vida de luxo que ele lhe proporcionava. Eu não sei se já vos disse, mas Chan Man-wook tinha um género de fascínio pela Hello Kitty porque ele tinha lençóis de Hello Kitty, cortinas de Hello Kitty, ele tinha peluches gigantes de Hello Kitty, ele tinha imensas coisas de Hello Kitty naquele apartamento, pessoal. Portanto, eles torturavam-na na cozinha e houve um dia que Ha-fong é a rapariga de 14 anos e este nome é fictício porque a polícia nunca chegou a revelar o nome desta rapariga porque ela não foi condenada à prisão. Ha-fong chegou um dia à cozinha e viu Fan Mani pendurada do teto, como eu já vos tinha dito, eles amarravam-na a tubos elétricos, a fios elétricos e depois penduravam-na no teto da cozinha e era lá que eles a torturavam na cozinha do apartamento e portanto houve um dia que ela chegou ao apartamento, chegou à cozinha e viu Fan Mani torturada, amarrada, cheia de sangue e ela ficou chocada porque não estava à espera de ver aquilo, muito menos ela pensava que o namorado fosse capaz de fazer aquilo. Sim, ele era traficante de droga e ela muito provavelmente sabia isso, apesar de ter 14 anos. Eu duvido que ela não soubesse aquilo. Quer dizer, se calhar não sabia e estava a ser completamente iludida por ele. Apesar de ter apenas 14 anos, Ha-fong testemunhou todos os momentos de tortura que os três homens faziam a Fan Mani. Ela testemunhou ela a ingerir fezes, ela testemunhou todos os momentos de violação, ela testemunhou o próprio namorado a violar outra mulher, pessoal. E ela também testemunhou os três homens a pontapearem a cabeça de Fan Mani 50 vezes até ela ficar inconsciente. Ela testemunhou isso tudo e ela nunca foi capaz de intervir e dizer que aquilo era errado. Aliás, até chegou uma altura em que os três homens a convidaram a participar na tortura e Ha-fong decidiu fazer parte, eu não sei porquê, porque se calhar foi por medo, eu não sei, mas quando ela foi questionada pela polícia, quando a polícia lhe perguntou o porquê dela ter participado nestes momentos de tortura, ela respondeu que foi por diversão, que eles os quatro faziam aquilo por diversão, que era divertido magoar outra pessoa e porque ela queria saber como era a sensação de magoar outra pessoa. Portanto, eles os quatro torturaram Fan Mani por diversão. Passado um mês de tortura, Fan Mani morreu, portanto ela morreu em abril de 1999 e nunca se soube ao certo a causa da morte dela. Muitas pessoas pensam que foi overdose de metanfetamina porque ela consumia metanfetamina. No entanto, como eu já vos disse, o marido diz que ela já não ingeria droga a partir do momento que ela engravidou, portanto isso é o que o marido dela disse. Eu não acho que seja verdade porque ela roubou a carteira de Chan Man-wook por uma dívida, ela teve uma dívida de $4.000 pelo vício da droga dela, portanto eu acho que ela ainda consumia, no entanto eu não acho que ela morreu de overdose e a polícia também tem quase a certeza que ela não morreu de overdose, mas sim pelo abuso, pela tortura, pelos maus tratos que ela teve de passar durante esse mês que ela esteve sequestrada por eles. Nunca se vai saber ao certo aquilo que lhe aconteceu, como eu já vos disse, mas sabe-se que uma semana antes dela ter morrido mais ou menos, ela ficava inconsciente e ficava consciente, e ficava inconsciente e consciente e inconsciente, portanto ela já estava a mostrar sinais de cansaço e de fadiga e que o corpo dela já não aguentava muita mais tortura. No entanto, Ha-fong, a menina de 14 anos, disse que eles continuavam, apesar de já não ter piada porque ela estava basicamente morta, eles continuavam porque ainda lhes dava mais ou menos piada estar a maltratar alguém. Foi Ha-fong, a menina de 14 anos, que encontrou o corpo dela na cozinha e, como eu já vos disse, nunca se vai saber ao certo o que aconteceu porque quando encontraram o corpo dela, levaram-na para a banheira do apartamento e cortaram, desmembraram-na com uma serra. Eles cortaram o corpo dela aos pedacinhos e depois cozinharam esses pedaços do corpo dela de forma a que não houvesse decomposição do corpo e que não se cheirasse a carne podre, sabem? Que não cheirasse à morte de alguém, porque quando uma pessoa morre depois fica um cheiro desagradável. Eles cozinharam os restos dela de forma a que não se conseguisse sentir esse cheiro. Eles depois desfizeram-se dos restos do seu corpo no lixo da casa, no entanto guardaram os dentes de Fan Mani e guardaram também alguns órgãos num saco de plástico. Para além disso, eles cortaram-lhe a cabeça,
cozinharam a cabeça no fogão e eles usaram os utensílios da casa, pessoal. Eles usaram os utensílios que utilizavam todos os dias para cozinhar. Portanto, os utensílios que eles usavam diariamente foram os utensílios que eles usaram para cozinhar o corpo de Fanmani, pessoal. Portanto, depois deles cozinharem o crânio dela, cozeram-no numa cabeça gigante de uma Hello Kitty sereia que ele tinha no apartamento. E foi isso que deu o nome ao caso, o assassinato da Hello Kitty, porque eles esconderam o crânio dela como um género de troféu dentro de uma Hello Kitty gigante. O julgamento foi bastante curto e Ha-Fong, a menina de 14 anos, pediu proteção policial porque ela tinha medo daquilo que os 3 homens lhe podiam fazer, porque apesar dela ter dito que fez aquilo por diversão e queria saber como é que era magoar alguém, muitas pessoas têm quase a certeza que ela fez aquilo por medo que eles lhe fizessem o mesmo caso ela não concordasse. Portanto, ela pediu proteção policial e durante o julgamento ela virou-se contra os 3 homens e contou detalhadamente em tribunal tudo aquilo que eles fizeram a Fanmani. Os 3 homens foram julgados não pelo homicídio, porque não havia provas em concreto que ela tinha morrido, pelos maltratos ou pela overdose, como eu já vos tinha dito. No entanto, obviamente que a polícia sabe que quase certeza ela morreu devido aos maltratos que ela passou durante um mês. No entanto, não havia maneira com que eles pudessem provar isso. Então eles tentaram pegar noutras coisas para julgar os homens e pegaram no facto deles a terem maltratado e no facto deles terem desmembrado o corpo, porque isso impediu com que ela tivesse um funeral digno, isso impediu com que o marido e o filho se pudessem despedir dela. Portanto, eles foram julgados e foram sentenciados a prisão perpétua e continuam na prisão até hoje, pessoal. Foi este o caso do assassinato da Hello Kitty e ficou conhecido porque os homens cozeram o crânio dela numa cabeça gigante da Hello Kitty. Eu, como vos disse, acho que este é o caso mais mórbido que eu alguma vez falei aqui no canal. Eu não consigo pensar no facto de alguém conseguir fazer isto e eu juro que tenho medo todos os dias, porque nós vivemos num mundo horrível que é capaz de fazer estas coisas. Como é que seres humanos são capazes de fazer isto a outros seres humanos, pessoal? Digam mesmo aquilo que vocês acharam, digam se foi um caso demasiado mórbido, se não querem que eu toque em casos tão sérios, ou se querem que eu toque em casos tão sérios como este, ou se preferem casos leves. Eu não sei, digam-me se vocês acharam que este caso foi demasiado bárbaro para eu falar aqui no canal. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo na mesma, apesar de ser um caso mais mórbido e mais sério. Subscrevam o canal se vocês gostarem deste tipo de vídeos de crime, porque eu faço vários vídeos deste tipo. Sigam-me nas minhas redes sociais, maioritariamente no meu Instagram e no meu Twitter. Ultimamente eu tenho andado a responder a todas as vossas mensagens diretas no meu Instagram, portanto se vocês quiserem falar comigo, falem pelo meu Instagram, porque ultimamente eu tenho estado por lá a responder a tudo aquilo que vocês me dizem, e se eu demorar um pouco eu peço imensa desculpa, mas é porque eu recebo mesmo imensas mensagens, mas eu estou a tentar ao máximo responder-vos a todos, porque eu acho que vocês merecem imenso. É isso, pessoal, eu espero mesmo que vocês tenham gostado, então adeus e até ao próximo sábado.